Boa noite. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ela sempre seja louvado. A gente escolheu esse tema de hoje, que pode parecer um tanto pueril, mas teve um motivo. A data em que Jesus nasceu realmente não é a principal informação que a gente precisa ter sobre a nossa fé. O que a gente precisa saber, a gente já sabe. Que Jesus nasceu, encarnou-se, Deus se fez homem no útero materno de Nossa Senhora e nasceu como todos nós, né? De uma mulher. Mas não se engane, todos os anos a gente é bombardeado pela imprensa e pelos órgãos midiáticos que normalmente são anticristãos, os órgãos seculares. O que eles podem fazer para atacar o cristianismo? Muitas vezes de maneira velada. Não é aquele ataque assim, frontal não, que todo mundo percebe que está sendo atacado. É aquele negócio que é feito nas sombras, que é feito nas entrelinhas, para tentar tirar o crédito, para tentar, de certa forma, desmoralizar a igreja e atribuir à igreja uma série de atos assim, motivados por ignorância. Quem nunca viu no Fantástico, no telejornal, numa matéria de internet, numa revista, dizer que antigamente existia uma solenidade para um deus pagão, chamado Deus do Sol Invencível, e que essa solenidade era no dia 25 de dezembro, e que a igreja, depois que o imperador Constantino acabou com a perseguição de Roma para com a igreja assimilou essa festa pagã para si. E por isso colocou o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Se fosse isso, não seria nada de grave. Que a igreja simplesmente estaria substituindo uma festa pagã por um Deus falso e celebrar a encarnação do Verbo, do Deus verdadeiro. Mas acontece que essa data de 25 de dezembro não foi motivada por isso. Nem foi do nada que os padres chegaram, os padres da igreja chegaram e vamos pensar numa data, vamos colocar 25 de dezembro, pronto. 25 de dezembro é o dia do nascimento de Cristo. A gente vai ver aqui que existe um motivo, alguns motivos, existem razões. Até porque nada na igreja, nada que é feito da doutrina, é feito sem ter uma razão. O que muitas vezes acontece é que a gente não sabe. E o que é normal, né? Não existe aquele que saiba tudo sobre o catolicismo. Cada dia a gente aprende uma coisa nova. Mas nada do que a igreja proclama é assim, do nada, é por acaso. Existem os motivos. Então a gente vai ver por que é que se comemora o Natal no dia 25 de dezembro. Pode passar aí. Aqui a gente está vendo o título, né? 25 de dezembro. Uma data pagã ou cristã? Eu coloquei esse título justamente por causa disso, porque a gente aprende pelos meios midiáticos e muitas vezes até por professores. Eu não tive a chance, o desprazer de ouvir algum professor de história falar isso não, mas eu sei que teve aluno que ouviu. Essa história que eu contei aqui, que era uma festividade pagã e que a igreja simplesmente substituiu. Uma das afirmações que eles fazem, certo? Uma afirmação supostamente baseada na ciência. 25 de dezembro teria sido escolhido para substituir o festival pagão romano de Saturnália, uma festa pagã popular do inverno. Assim, a Igreja Católica, por conveniência, substituiu o Natal em seu lugar. O que era essa Saturnália? Era uma festa que os romanos faziam em honra, em adoração à divindade pagã chamada Saturno.
é o mesmo nome do planeta, né? Se a gente for observar o sistema solar, o nome dos planetas são nomes de deuses pagãos, inclusive a Terra, que é a deusa Gaia. Então, Mercúrio é o nome latino do deus romano Hermes, Vênus é o nome latino da deusa romana Afrodite, Terra é o nome latino da deusa Gaia, Marte é o nome latino de Ares, deus da guerra, e aí segue. Saturno é o nome latino de Cronos, uma divindade grega que supostamente era uma divindade assim que chegava a praticar atos de antropofagia, né? Ele devorava os próprios filhos, inclusive Zeus teria sido um filho que escapou disso aí, etc. Então esse deus Saturno, é bom lembrar que Roma, quando conquistou Grécia, Roma assimilou a religião dos gregos. Então esse deus chamado de Cronos, Roma só fez mudar o nome para Saturno. Eles dedicavam a festa a ele, a festa da Saturnália, porque como Cronos era o deus do tempo, e a colheita está de certa forma ligada ao tempo, né? Existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Então, para festejar a colheita, eles tinham uma festa chamada Saturnália. E tem historiador que fala que o Natal foi para substituir a Saturnália. Mas existe um problema que a gente vai observar nisso aí, para essa tese que eles apresentam. Pode passar aqui. Veja, a probabilidade não faz muito sentido, porque a Saturnália, a festa de Saturno, comemora o solstício de inverno. Geograficamente, solstício é o seguinte: inclusive ontem teve um solstício, no caso aqui no hemisfério sul foi o solstício de verão. O verão não começou ontem. Nessa mesma data, 21 de dezembro, no hemisfério norte é o solstício de inverno. No caso do verão, o solstício é o dia em que o Sol mais se aproxima da Terra, o dia que ele fica mais próximo da Terra. Aliás, o contrário, né? O dia que a Terra mais se aproxima do Sol. No solstício de inverno, é o contrário, é quando a Terra mais se afasta. Então, no hemisfério, quando está acontecendo o solstício de verão, o Sol está mais próximo, no outro hemisfério, ele está mais longe. Eles comemoravam o solstício de inverno, mas veja, essa data do solstício, 22 de dezembro, a festa da Saturnália começava uma semana antes, dia 16 ou era dia 17, e era prolongado até 23, que na realidade são 2 dias depois do solstício. O solstício mesmo é dia 21. Ou seja, resumindo, a data não coincide. Se a igreja tivesse substituído o nascimento de Cristo, o Natal, no lugar da Saturnália, o Natal não seria no dia 25 de dezembro. Portanto, essa tese que de vez em quando alguns professores de história apresentam, alguns jornalistas apresentam em matérias, essa tese não tem como ser verdadeira, porque a Saturnália não era comemorada no dia 25. Pode passar aqui. Outra afirmação supostamente baseada na ciência é justamente aquela que eu falei no início. 25 de dezembro foi escolhido para substituir o feriado pagão romano do Solis Invicto. Natalis Solis Invicto, né? Nascimento do Sol Invicto, ou aniversário do Sol Invicto. Vamos lá, por que é que essa tese também é muito frágil? Essa comemoração do Sol Invicto, nem sempre ela foi comemorada em Roma. Quem instituiu esse aniversário do Sol Invicto foi um imperador romano chamado Aureliano. Por que é que ele fez isso? Foi muito mais para homenagear ele mesmo do que a divindade pagã do Sol, porque Aureliano, que é a mesma coisa do nome Aurélio, vem do nome grego, nome latino no caso, Aurora. Aurora que justamente quer dizer o nascer do Sol. Por ele ter esse nome ligado a isso, ele pegou e criou o dia do aniversário do Sol Invicto. Foi de certa forma uma homenagem a ele mesmo, isso por volta do ano 274, ou seja, no século 3. Pode passar o slide aí, velho. E veja uma coisa que a gente tem que atentar. Não há um registro histórico para uma celebração do Natalis Sol Invicto
em 25 de dezembro, antes do ano 354 depois de Cristo. Veja, em 274 o imperador Aurélio colocou ele instituiu essa comemoração, mas não era em 25 de dezembro. Ele não fixou o 25 de dezembro como o aniversário do Sol Invicto. Quem fez isso foi um imperador quase 100 anos depois dele, chamado Juliano o Apóstata. Por que ele era chamado de o Apóstata? Lembrando da palestra de Léo semana passada, né? Que tem o termo apostasia. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé cristã. É aquele sujeito que é batizado no catolicismo e depois ele sai do catolicismo, não necessariamente para outra igreja cristã, para outra vertente cristã. Ele abandona o cristianismo de vez. Ele deixa de acreditar em Deus. Por exemplo, um camarada que deixa de ser católico para ir para a Umbanda, ele está apostatando, porque é o abandono total da fé cristã. É um apóstata. É diferente de quem vai para uma igreja protestante. De certa forma ele está deixando o catolicismo, mas ele não deixou de ser cristão, pelo menos não na plenitude. Não na plenitude. Ainda existe resquício de cristianismo dele, porque a doutrina que ele está seguindo afirma seguir a Cristo. Já a apostasia não. A apostasia é o abandono total da fé cristã. O sujeito deixa de ser cristão, deixa de acreditar em Cristo, deixa de acreditar em Deus, deixa de acreditar no Evangelho. Esse Juliano Apóstata, ele era sobrinho do imperador Constantino. E Constantino foi justamente o imperador romano que acabou com a perseguição do Império Romano para com a Igreja Católica. Antes de Constantino, a gente sabe que os imperadores perseguiram os membros da Igreja. E assim morreram mártires, vários e vários santos, incluindo o nosso padroeiro, São Lourenço, que morreu justamente nessa perseguição. Ele e outros milhares de cristãos. Então Constantino, que era filho de Santa Helena, a mãe dele era cristã, Santa Helena. Constantino não se tem registro de que ele tenha sido um católico, pelo menos um católico exemplar, mas ao menos ele acabou com essa perseguição da igreja. E depois dele, os imperadores romanos foram educados no catolicismo, o que não quer dizer que eram bons católicos. Juliano Apóstata era sobrinho dele, era filho de uma meia-irmã dele. E por que apóstata? Porque ele foi educado na fé católica, mas assim que cresceu, ele abandonou totalmente a fé. Tanto que quando ele assumiu o império, que foi justamente ou em 354 ou em 355, ele fez questão de tentar apagar tudo o que era de cristão no reinado dele. E ele instituiu essa festa do Sol Invicto, essa festa do imperador Aureliano, no dia 25 de dezembro de 354. Ou foi 354 ou foi 355. Isso aí é uma data aproximada. Agora a gente pode pensar no seguinte, né? Que necessidade ele teria? Basta a gente pensar, o sujeito era um apóstata. Ele foi educado na fé cristã, mas abandonou totalmente. E fez questão de substituir tudo que era cristão. Alguma festa ele estava substituindo. E não era uma festa pagã. Com certeza ele estava tentando apagar um rastro de cristianismo. E a gente vai mais à frente agora, pode passar, João Henrique, ver o testemunho dos padres da igreja da época. Opa, desculpe, vai ser depois, porque a gente vai ver agora outra afirmativa que eles fazem para dizer que Jesus não nasceu em dezembro, e essa afirmativa é muito frágil, mas eu já ouvi isso no Fantástico, numa reportagem anos atrás. Que veja, Cristo não poderia ter nascido em dezembro, porque São Lucas do Evangelho descreve pastores com seus rebanhos nas áreas vizinhas de Belém. E pastores não arrebanham durante o inverno. Assim Cristo não nasceu no inverno. Essa evidência é muito frágil. Como assim pastor não arrebanha no inverno? Aqui está se falando de Israel, como se fosse na Groenlândia, como se fosse na Dinamarca. Mas a gente vai ver que isso não é verdade. Pode passar a slide aí, velho.
Isso aqui é uma atividade de pastoreio. Observe que tem um pastor e que tem as ovelhas. Isso está sendo feito na neve. Então, esse negócio de que no inverno não se pastoreia ovelhas, a gente está vendo aí essa atividade na neve, isso na Europa. Pode passar aqui. Agora, isso aqui é um retrato de Belém, no Natal de 1890. Belém em 1890. Alguém está vendo neve aí? Se tivesse, não seria empecilho, foi o que a gente viu na volta anterior. A temperatura média de Israel no inverno é de 10 a 20 graus. 10 a 20 graus. Em Garanhuns, durante o mês de julho, agosto, Garanhuns chega a 12 graus. Garanhuns chega a 13 graus. As pessoas não deixam de sair na rua. 8, 7, 8, é. 9. Já trabalhei lá com 13. Com 13, 9. Exato. E em lugares mais frios, no Rio Grande do Sul, a gente vê que em lugares que a temperatura está abaixo de zero, as pessoas, quando precisam, saem de casa. Então, essa evidência de que no inverno não há atividade de pastoreio, isso é uma evidência muito frágil. Está aqui uma foto de Belém, de 1890. Passa mais aí, velho. Mas uma das teses é essa, né? Assim, Uma das teses é essa. Uma das E não poderia ser em dezembro, porque Lucas fala que tinha pastores, que o anjo, que ouviu o anúncio do anjo, e não poderia ter pastores pastoreando no inverno. Nessa época não poderia estar pastoreando. Não poderia ter. É assim mesmo. Aqui está uma foto de Belém, ó, no ano 2006. Olha um monte de gente, é uma celebração religiosa, Natal 2006. Olha um monte de gente na rua. O que é que impediria de pastores estarem com as suas ovelhas? Então, essa evidência é muito frágil. E isso é apresentado como prova científica forte de que a igreja, de que não poderia ser em 25 de dezembro. Isso. Mas é aquela questão, né? Às vezes, o que se apresenta como manto por baixo do manto da ciência não é tão científico assim. Às vezes a pessoa fala que você está sendo anticientífico, como se na ciência não houvesse contestações, como se os cientistas formassem um bloco monolítico em que todos eles falassem a mesma coisa. Mas não se engane, normalmente o que a televisão faz, o que a imprensa em geral faz é o seguinte: eles já têm uma tese, eles já têm a verdade deles, e eles só vão consultar cientistas que corroborem aquilo que eles dizem. Os cientistas que falam aquilo que eles não querem ouvir, simplesmente não são consultados para as matérias que eles falam. Pode ir. Agora vamos aos testemunhos dos padres da igreja. E a gente vai ver que, muito antes do imperador Aureliano, em 274, e mais antes ainda de Juliano o Apóstolo, antes dessa festa do Sol Invicto, padres já citavam o 25 de dezembro como o dia de nascimento de Cristo. Essa imagem aqui, naquele quadro que tem na matriz de todos os papas, ela está lá presente, porque esse é o Papa Telésforo, São Telésforo, o 7º Papa após São Pedro. Quem quiser conferir, é porque lá está em espanhol na matriz. Aquele quadro lá da matriz está o nome em espanhol. Mas eu acredito que seja em espanhol seja a mesma coisa, ou um nome parecido. Telésforo, que governou a igreja no século II, né? Durante 11 anos, entre 126 e 137. Ou seja, 7º Papa após São Pedro, foi o 8º Papa da Igreja Católica. Vejam quando é que ele foi Papa. E já na época dele, o Natal era comemorado em 25 de dezembro. Isso antes do tal Sol Invictus. Era comemorado, mas era abafado. Até porque era na época de perseguição, né? Ele foi Papa na época de perseguição. O Império perseguiu os cristãos. Vejam a importância desse Papa. A tradição da missa do galo já vem da época dele. A missa do galo, que é feita à meia-noite, da véspera, justamente da véspera de Natal para o dia de Natal. A celebração da Páscoa aos domingos. Porque vejam, os judeus até hoje, eles celebram a Páscoa, não é no domingo necessariamente.
é no chamado 14 de Nisan. Nisan é um mês judaico. O dia que esse 14 cair, ele celebra a Páscoa. Segunda, terça, quarta. Ele celebra em 14 de Nisan. E nos primeiros anos do cristianismo, já que o cristianismo veio do judaísmo, se comemorava a Páscoa em 14 de Nisan. Mas a partir do papado de São Telésforo, foi que se estabeleceu aquilo que a gente segue até hoje. A Páscoa é comemorada no domingo, porque domingo é o dia do Senhor. E geralmente é o primeiro domingo após, geralmente não, sempre é o primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre depois do solstício, um solstício que ocorre no dia 21 de março. Após a primeira lua cheia de 21 de março, o primeiro domingo após a lua cheia vai ser o domingo de Páscoa. E todas as datas do ano são baseadas na Páscoa. A gente até fala, né, que é o carnaval que determina a Páscoa. Não. A Páscoa é quem determina o carnaval. Eles colocam o carnaval justamente naquela quantidade de dias que vai ser antes da Páscoa. Ela é quem define essas datas. Então, a Páscoa cristã é marcada nesse domingo. Primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois de 21 de março. E isso foi briga, viu? Isso foi briga, porque os cristãos mais adeptos do judaísmo passaram anos, séculos até, querendo comemorar a Páscoa no mesmo dia que os judeus comemoram. Isso aí teve concílio, isso aí teve discussão. Não é cheio de discussão na igreja hoje. Pronto, na época também tinha. Não somos privilegiados nesse ponto, não. Essas falhas a gente sempre teve. Houve muita discussão sobre isso, mas foi na época desse Papa que a Páscoa passou para ser dada. A própria instituição da Quaresma, aqueles 40 dias de penitência antes da Páscoa, é também reflexo do Papa São Telésforo. Veja a importância desse Papa para a história da igreja. Agora aqui tem uma frase que não foi escrita por ele, mas foi escrita por um bispo de Cesareia, São Teófilo, que foi bispo no período em que São Telésforo era Papa. Não é assim o nome desse Papa aí? São o quê? O Papa Telésforo. Telésforo, tem um acento no F. Telésforo? É, Telésforo. Provavelmente ele era grego. Agora um santo com nome parecido com o dele, São Teófilo, bispo de Cesareia, contemporâneo dele, que foi bispo da cidade de Cesareia no período em que Telésforo era Papa. Ele escreve: devemos comemorar o aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo na data de 25 de dezembro. A cada 25 de dezembro isso deve acontecer. Isso ele escreveu na Epístola ao Magdeburgenses, documento do século II. Isso é anterior à solenidade de Sol Invictus, não bate com a data da Saturnália, ou seja, não foi depois de Constantino, não foi depois que a Igreja Católica arrumou essa data de 25 de dezembro para substituir uma festa pagã. Pode passar. Aí é uma representação em pintura justamente de São Teófilo de Cesareia, que escreveu aquele texto. Pode passar aqui. Esse Santo Hipólito de Roma nasceu no ano 170 e morreu no ano 236. Um dos grandes padres da igreja do período patrístico. Para ter uma ideia da importância de Santo Hipólito, não tem as orações eucarísticas que a gente costuma acompanhar na missa, que o sacerdote faz, e só o padre faz, né? Porque, pronto, quando acontece de um diácono celebrar, o diácono não faz essa oração eucarística. Quando é um ministro da Eucaristia, ele também não faz. E essas orações eucarísticas, elas não saíram do nada. A maioria delas são muito antigas. E a oração eucarística 2, ela não é muito usada aos domingos, não. Normalmente ela é usada nos dias de semana, mas acontece de nos domingos ser usada também. Essa oração eucarística 2, a oração eucarística 2, teve algumas variações, mas o texto de hoje, ainda hoje, é baseado no texto de Santo Hipólito,
a oração eucarística das missas celebradas na época. Eu lembro que uma vez o padre Cosmo, ele fez questão de ressaltar isso na missa que ele foi celebrar. Antes de ser a oração eucarística, ele diz: a oração eucarística 2, redigida por Santo Hipólito. A gente vai ver outro testemunho de Santo Hipólito. Agora veja quando ele nasceu, ano 170, século II. Santo Hipólito foi discípulo de Santo Irineu de Leão. Irineu de Leão foi discípulo de São Policarpo, e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. E Santo Irineu, eu sempre gosto de falar nele, porque é graças a Santo Irineu que a gente sabe o nome dos, se eu não me engano, 8 ou 10 primeiros papas. É graças a Santo Irineu que a gente sabe o nome de São Lino, o nome de Anacleto, o nome de Clemente, dos primeiros papas após São Pedro. E Santo Hipólito é praticamente quase da época dele, né? O discípulo dele. Pode passar, gente. Aqui está um testemunho que ele escreveu. Isso aqui é um comentário que ele escreveu sobre um dos livros do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Daniel. Está aqui um trecho desse comentário. O primeiro advento de Nosso Senhor na carne ocorreu quando ele nasceu em Belém. Era 25 de dezembro, uma quarta-feira. Veja que ele é tão preciso no que ele fala, e ele diz que foi na quarta-feira. Enquanto Augusto, que era o imperador de Roma, né? César Augusto, que César é bom sempre chamar atenção. César era um título. A gente usa César como nome hoje, né? Mas César era o título dos imperadores romanos. Todo imperador romano era um César. Como durante muito tempo o imperador, o rei dos judeus, era Herodes. Herodes também era um título. Vários reis de Israel tiveram esse nome de Herodes. Augusto estava em seu 42º ano, né, de reinado, que é de 5.500 anos desde Adão. Ele dá uma data tão precisa que ele chega a afirmar que Jesus nasceu exatamente 5.500 anos depois de Adão. E ele dá até uma data exata da Sexta-feira Santa. Ele morreu no 33º ano, né, Jesus morreu no ano 33, dia 25 de março, sexta-feira, no 18º ano de Tibério César, enquanto Rufus e Rubelion eram cônsules. Observe a data que ele coloca no Natal: 25 de dezembro. E esse documento, esse comentário que ele fez sobre o livro de Daniel, né, que é um dos profetas do Antigo Testamento, esse comentário que ele fez sobre o livro é do ano 204, início do século III. Faz questão de reforçar, anterior à comemoração de São Invicto e tal. Pode passar. Agora a gente vai ver o testemunho desse gigante da igreja, doutor da igreja, Santo Agostinho, que nasceu no século IV e morreu no século V. Ano 354, morreu no ano 430. Santo Agostinho tem uma importância tremenda para a igreja em questão doutrinária, inclusive para a própria Bíblia, conforme a gente conhece hoje. Claro, você vai folhear a Bíblia, não vai ver o nome dele, mas qual é a participação dele? A gente costuma esquecer, costuma não lembrar, e muita gente sequer sabe disso, que a gente tem que achar que a Bíblia sempre existiu do jeito que ela está aqui, com os livros separados, definidos e tal. É como se Deus tivesse dito: faça-se a Bíblia, com os capítulos e versículos e tudo mais. Aí a Bíblia caiu do céu, tem que meteorito, já pronta. Quando na realidade o processo de criação da Bíblia foi uma guerra doutrinária de 400 anos, praticamente. Os apóstolos não andavam com o Novo Testamento debaixo do braço. Sequer existia Novo Testamento escrito na época deles. A pregação era feita oral. E se a gente for pegar os evangelhos, né, que tem lá as palavras de Jesus, e é bom lembrar que não tem tudo o que Jesus falou, o que eles registraram é só o que era suficiente para a gente saber. O próprio João, no final do evangelho dele, ele deixa isso bem claro,
e Jesus fez muito mais e falou muito mais do que foi escrito, mas a gente não vê nos evangelhos Jesus dando nenhum tipo de ordem do tipo: olhe, vocês escrevam. Até então só existiam os livros que hoje a gente chama Antigo Testamento. Inclusive esse nome Antigo Testamento nem existia. Só existiam esses livros judaicos, os livros sagrados dos judeus. Jesus não mandou ninguém escrever nada, nem mesmo sobre ele. A gente vê as recomendações finais no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, que é antes dele subir ao céu: ide por todas as nações, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem ele mandando escrever nada. E os apóstolos, no início, não escreveram. Tanto é que as cartas de Paulo, a gente for ler a Bíblia, aí vê as cartas de Paulo depois dos Evangelhos, depois até dos Atos dos Apóstolos. O que é que vem na cabeça de qualquer um? Que elas foram escritas depois. É justamente o contrário. As cartas de Paulo foram escritas antes dos Evangelhos e antes de Lucas escrever o Atos dos Apóstolos. Ou seja, Paulo, nas cidades em que ele viajou, por onde ele pregou, ele não usava o Evangelho escrito. Era como se fosse o Evangelho impresso na carne, o Evangelho que ele ouviu. O Evangelho que ele ouviu de Pedro, o Evangelho que ele ouviu de Tiago, o Evangelho que ele ouviu de Barnabé, o Evangelho que ele ouviu dos cristãos que inicialmente ele perseguia. Inicialmente ele mandava prender, que ele não chegou a matar diretamente, mas assistiu aqueles que mataram Estevão. E Paulo escreveu essas cartas, não foi para que hoje a gente ficasse lendo nas missas, não. Ele nem imaginava que isso ia acontecer. Ele escreveu essas cartas para resolver problemas da época e para estabelecer comunicação com as comunidades que ele visitou, algumas comunidades que ele fundou, para dar conselhos, para resolver problemas, conflitos. Lembrando, conflito, a gente não tem conflito na igreja hoje, eles tinham na época também. Eles tinham, a igreja é santa, mas os membros são humanos e humanos são pecadores. Então essas discussões, essas divisões sempre houve, sempre existiram. Para que crescem também, né? Exatamente. E a base era a ressurreição, né? Exatamente. Era a marca da ressurreição. Por que é que depois começaram a escrever os evangelhos? No início, todos eles, Paulo, os outros apóstolos, eles achavam que esse retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo, ia acontecer logo. Eles achavam que eles iam ver isso em vida. Mas acontece que os anos foram passando, e aí é que eles vão percebendo o seguinte: quando Jesus disse que ninguém sabe, é porque ninguém sabe mesmo. Só Deus é quem sabe. Então eles viram a necessidade da mensagem ser registrada por escrito, porque eles iriam passar, eles iriam morrer. E à medida que outros fossem transmitir a mensagem, com certeza iria haver deturpação. Por isso que começaram a escrever os evangelhos. Já foi uma coisa, digamos assim, tardia. Por que é que eu estou fazendo todo esse preâmbulo aqui? Para mostrar que durante séculos a pregação era estritamente oral. E depois que os livros foram escritos, os evangelhos foram escritos, até a igreja se reunir oficialmente e determinar quais evangelhos, quais cartas, quais livros deveriam entrar na Bíblia, já foi muito depois. Por quê? Tinha a comunidade que tinha como sagrado um livro chamado O Pastor, um livro escrito por Hermas, que era irmão do Papa Pio I. E tinha a comunidade que não lia esse livro. O Apocalipse era lido em pouquíssimas comunidades. Agora os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eram praticamente unânimes. Todas as comunidades liam. Não foi à toa que a igreja registrou esses evangelhos. Eles tinham vários outros livros, livros falsos que foram aparecendo. Livros gnósticos, livros com doutrinas estranhas. Evangelho de Tomé, que não foi escrito por Tomé. Evangelho de Maria Madalena, que não foi escrito por Maria Madalena. Então, para colocar a ordem na bagunça, é que a igreja faz o quê? O chamado cânon, o conjunto dos livros sagrados. E através desse conjunto dos livros sagrados, foi que a igreja católica definiu a Bíblia. Não existe Bíblia sem a igreja católica. É até a ironia do destino. A igreja define a Bíblia. Para séculos depois, as pessoas tentarem utilizar a Bíblia contra ela.
Quando na realidade só está na Bíblia o que a Igreja Católica escreveu, a Igreja Católica escolheu. E até de certa forma escreveu, se a gente levar em consideração que os primeiros apóstolos eram bispos católicos. Mas vamos lá. Vamos para o testemunho de Santo Agostinho. É crido que ele foi concebido no dia 25 de março. Não é à toa que no dia 25 de março, a mesma data que Santo Hipólito falou, o que é que a igreja comemora no dia 25 de março? Ainda hoje. É uma festa da igreja, uma solenidade. É justamente a solenidade da Anunciação. A Anunciação é comemorada no dia 25 de março. Pode pegar o calendário litúrgico, que vai estar lá, 25 de março, o dia da Anunciação. É justamente o dia que ele foi concebido, o dia que o arcanjo São Gabriel vai anunciar para Nossa Senhora. Dia 25 de março, em que também ele sofreu, de modo que o seio da Virgem no qual ele foi concebido, onde ninguém dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi enterrado, na qual ninguém havia sido posto, nem antes nem depois dele. Mas ele nasceu, segundo a tradição, em 25 de dezembro. Aqui é o testemunho de outro grande padre da igreja, Santo Agostinho. Claro, esse testemunho dele é depois dessas festas pagãs que eu citei. Mas a gente já viu o exemplo de Hipólito e já viu o exemplo de São Teófilo, padres da igreja, de antes dessa solenidade Sol Invicto, já afirmando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Pode passar, José. Agora a gente vai utilizar a Bíblia para ver por que é que a igreja estipula o dia 25 de dezembro. Lembrando, é uma data aproximada. É uma data aproximada. Mas a gente vai ver por que é que faz sentido comemorar o Natal no dia 25 de dezembro. Vamos ver Lucas capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Amém? Amém. Nos dias de Herodes, rei de Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, e de modo irrepreensível seguiam todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram de idade avançada. Ora, aconteceu que, ao desempenhar as funções sacerdotais diante de Deus, no turno de sua classe, coube-lhe, por sorte, conforme o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. Vamos lá. A gente viu que Zacarias pertencia à classe, aqui está escrito Abidias, mas é Abias. Seria na classe de Abias. E que ele cumpria um turno sacerdotal. Essas atividades do templo, eles passavam uma semana fazendo isso. Uma semana exercendo essas atividades. E como ele era da classe de Abias, ele estava exercendo naquela semana. Mas veja só, cita Abias aí no Evangelho de Lucas, né? Abias era uma classe. As classes sacerdotais eram 24. 24 classes sacerdotais. Como é que a gente descobre isso? Indo para o Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 18. Que é justamente o estabelecimento dessas classes sacerdotais. E a gente vai ver que os sacerdotes eram da tribo de Levi, né? Justamente a tribo a qual pertencia a Arão, e Zacarias era descendente de Arão, como Lucas diz. Amém. Amém? Amém. Dalaías, o 23º, Maasias, o 24º. Aí está as duas últimas classes, né? Isso. No versículo anterior está citado todas as 24. Todas as 24 classes sacerdotais. As classes sacerdotais. E eles serviam. Como é que isso acontecia? Eram 24 e cada um servia uma semana. Cada um deles serviam 2 semanas por ano. Por quê?
Quando chegava o 24º, voltava para o primeiro e seguia. Então, a gente sabe que Zacarias exercia essas funções sacerdotais 2 vezes ao ano. A classe de Abias servia durante a 8ª semana, era a 8ª. Se for ler antes do versículo, foi o versículo 18 que lê, não foi? Exato. Se eu não me engano, no versículo 15, acho que do versículo 12 até o 18, ele sai citando as classes na ordem. E a gente vê que Abias é justamente a 8ª. Não é isso? Exatamente. Está escrito aí no livro das Crônicas que era a 8ª. Já começa desde o 1 logo também, né? Isso. 24 1 Ele já começa citando. né? Ele sai descrevendo. Aí quando chega, não sei se é no 12, se é no 13, aí ele sai dizendo a ordem de cada classe sacerdotal. Isso foi estipulado, segundo o livro das Crônicas, pelo rei Davi, antes de falecer. Ou seja, e vale salientar, não sei se você comentou já, ele, como era um sacerdote, né? Isso. Mas não é que todo sacerdote tinha a honra de entrar nesse local, não, né? Eram alguns ali. Eram alguns. Né? Eram alguns. Não eram todos, não. Pronto, a gente viu aqui, né? A classe de Abias era a 8ª, então ele servia na 8ª semana e depois na 32ª semana do ano. Okay. Passa o slide aí, velho, que a gente vai ver uma coisa interessante aqui. Esse aqui é o calendário judaico. A gente tem os meses judaicos e o correspondente dele no nosso calendário gregoriano. Observe que o primeiro mês corresponde ao mês de março. E veja, antes do Papa Gregório reformar o calendário, isso na Idade Média, o ano realmente começava em março. Por isso que a gente chama esse calendário atual de calendário gregoriano, porque foi o calendário cristão reformado pelo Papa Gregório. E por que ele fez essa reforma no calendário? Porque existiam algumas imprecisões. Quer ver um exemplo de uma imprecisão que é muito famosa? A gente deveria estar no ano 2026, ou é 2027. Porque antes do Papa Gregório, séculos antes, um monge chamado Dionísio Pequeno, quando ele foi estabelecer o calendário cristão, ele colocou que Jesus romano da época no ano 753 após a fundação de Roma. No tempo do Papa Gregório, através de cálculos, a igreja descobriu que isso estava errado. Não foi no ano 753, foi 6 anos antes. Mas aí ficava complicado. No século XVI, 1500 e alguma coisa, o Papa não ia aumentar 6 anos, então deixou assim mesmo. Então, na realidade, o ano que a gente tem como ano 1 deveria ser o ano 6. Se a gente for para o pé da letra matematicamente, Jesus nasceu no ano 6 a.C., mas justamente por causa de um erro de datação. E esse calendário gregoriano foi feito também porque não era só por causa de erro de datação. Era que por questão de horas estava havendo divergências com o passar dos anos. Não é à toa que foi instituído o ano bissexto. Por que existe o ano bissexto? Convenciona-se que o ano é o quê? É o tempo que a Terra leva para dar a volta ao redor do Sol. Ela dá uma volta ao redor de si mesma, isso leva um dia. E a volta ao redor do Sol, dando várias voltas ao redor de si mesma, leva 365 dias, né? Não exatamente. São 365 dias e 6 horas. Por isso. Como 6 vezes 4 é 24, dá 24 horas, no ano bissexto existem 24 horas a mais. Um dia a mais. É por isso que existe o ano bissexto, é justamente para corrigir essa imprecisão de calendário. Tudo isso foi coisa que o Papa Gregório pensou. Ele e a equipe, claro. Aí foi quando o ano passou a começar em janeiro. Mas durante muitos anos, até mesmo no calendário cristão, o ano começava em março. Tanto é que no calendário judaico, o mês de Nisan, que é quando eles comemoram a Páscoa, no dia 14 de Nisan, corresponde ao mês de março nosso. Aí aqui está os meses judaicos. E aqui está os meses do nosso calendário
atual. Pode passar, gente. Essa imagem aí tem o Papa João Paulo II, à direita, e o Monsenhor Nicolas Bux, à esquerda. Esse Monsenhor, através de um trabalho de pesquisa, ele escreveu um livro, aí está em italiano. O livro é Jesus Salvador, Tempo e Lugar de Sua Vinda na História. Passa aí, velho. Ele escreveu esse livro. Mas na frente eu já falar desse livro. Eu não encontrei imagem desse padre alemão. Só encontrei o nome, que é Joseph Heinrich. Foi um padre nascido em 1810 e morreu em 1900. Professor de exegese do Novo Testamento e autor do livro. Já esqueci a tradução. Não que eu saiba alemão, porque essa tradução eu vi no Google Tradutor, eu esqueci a tradução aqui, mas é Livro de Jesus Cristo, alguma coisa, eu não lembro mais aqui, só consultando depois. Mas vejam, tenha em mente esses dois livros, o livro do padre Heinrich e o do Monsenhor Bux. Passa aí bem. Joseph Heinrich e Monsenhor Bux estabeleceram que a primeira classe sacerdotal, que era a de Joiaribe, essa classe sacerdotal da cidade de Crônicas, estava de plantão durante a destruição de Jerusalém, no 9º dia do mês judaico Yave. A classe sacerdotal de Joiaribe estava de plantão durante a 2ª semana de Ave. Consequentemente, a classe sacerdotal de Abias, que era a 8ª, estava servindo durante a 2ª semana do mês judaico de Trisri, a própria semana do dia da expiação. Em nosso calendário, o dia da expiação cai em qualquer dia entre 22 de setembro e 8 de outubro. Veja, a gente está estabelecendo aqui quando Zacarias estava fazendo esse seu trabalho sacerdotal, que foi quando ele recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Passa aí, gente. Se a gente tomar como base a liturgia sírio-jacobita, a igreja sírio-jacobita é uma das igrejas orientais. É uma das igrejas orientais que estão em cisma com Roma desde o ano 1054, né? Mas essa igreja, assim como a igreja católica, elas são apostólicas. Elas possuem sucessão apostólica também. Na liturgia sírio-jacobita, eles comemoram o anúncio do nascimento de João Batista nesse dia aqui, 23 de setembro, porque bate com as datações pesquisadas pelo Monsenhor Bux e pelo padre Heinrich, que era o período em que essa classe servia. Isso quando era na 2ª vez do ano, né? Eles serviam na 2ª semana do ano. Passa aí, né? Agora vamos lá. Provavelmente no dia 23 de setembro, ou num dia próximo desse, Zacarias recebeu a notícia do arcanjo Gabriel de que ele teria um filho. Os detalhes a gente não precisa nem lembrar, né? Ele ficou mudo porque ele não acreditou no que o anjo disse, etc. Mas acontece que a concepção aconteceu na data em que Gabriel apareceu para ele e anunciou isso aí. Setembro, 23 de setembro. Em qual mês de gravidez o arcanjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora? E está lá em Lucas. E no 6º mês, era o 6º mês, o arcanjo Gabriel, 6 meses depois, 25 de março, dia da Anunciação, como a gente lembrou aqui, é o dia que a igreja celebra, até a igreja católica do rito latino celebra esse dia. O arcanjo Gabriel teria proclamado à Virgem Santíssima a encarnação do Verbo e confirmado a gravidez de Isabel, que ele até fala, né? A sua prima Isabel, a sua parenta, aquela que era chamada de estéril, está no 6º mês. Então, 3 meses mais tarde, nasceria João Batista. Não é à toa que a igreja celebra João Batista em 24 de junho. Pegue junho aqui e compare com março. Verdade. Abril, maio, julho. E finalmente, 6 meses mais tarde, ou seja, quando João Batista nasceu, Nossa Senhora estava no 3º
mês de gravidez. 6 meses mais tarde, no dia 25 de dezembro, Jesus nascia. Observe que, biblicamente, e através de pesquisa histórica, faz sentido a igreja estabelecer o 25 de dezembro. Fica difícil saber se é a data exata, mas é uma data aproximada. Essa questão de que nasceu em abril, nasceu em março, porque no inverno os pastores não pastoreavam, é balela, conforme a gente já viu aqui. Em Israel, inverno, entre 10 e 20 graus, dá muito bem para pastor pastorear suas ovelhas. Tanto é que no Gênesis, quando Jacó vai visitar o parente da mãe dele, Labão, que é lá onde ele conhece Raquel e Rebeca, Labão estava pastoreando no inverno. Eu não sei se você faz essa passagem aqui no slide, eu não estou lembrado, mas tem essa passagem no Gênesis também. Balela também essa questão do Sol Invicto. Essa festa é do século IV, e antes desse século IV, pelo testemunho de Santo Hipólito, pelo testemunho do Papa São Telésforo, pelo testemunho de São Teófilo, a gente sabe que a igreja já celebrava, já tinha o 25 de dezembro como nascimento de Cristo. Passa aí, gente. Então, resumindo, a apresentação de hoje não é muito longa, não. Essa explanação aqui foi para mostrar que nada é de graça na igreja. E que, ao contrário do que muita gente pensa, o que a gente chama de ciência não deixa de ser uma criação da igreja. Não existia atividade científica propriamente na Grécia Antiga, não existia atividade científica nas outras civilizações. A ciência, como a gente conhece hoje, como método de tentativa e erro, pesquisa, você analisar a natureza como sendo um princípio cheio de regras, diferente de outras religiões, porque até então os pagãos acreditavam que tudo que acontecia na natureza era conforme o Deus deles, ou os deuses deles queriam. Não tinha regra, não tinha lei, não tinha nada. Essa questão de observar a natureza para mostrar que existem leis para serem cumpridas foi coisa observada por sacerdotes cientistas. A gente viu isso aqui quando o tema como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental, né? Então a mesma coisa foi essa datação do Natal. Não foi o que é ensinado nas escolas e o que é ensinado nos telejornais, não. Existia a festa apagando o Sol Invicto e a igreja chegou e substituiu. A gente acabou de ver aqui que antes do estabelecimento do Sol Invicto, a igreja já tinha o 25 de dezembro como data, e viu que, de acordo com a Bíblia e de acordo com os documentos antigos da época, observando a atividade sacerdotal de Zacarias, quando foi anunciado para ele o nascimento de João Batista, que está ligado ao nascimento de Jesus, porque João Batista foi o precursor dele, era a voz do que clama no deserto, conforme disse o profeta Isaías. Então essas datações fazem todo sentido. O que não se pode afirmar cientificamente é que é 25 de dezembro, pronto e acabou. Não, essa data é uma data aproximada, porque o importante do Natal não é o 25 de dezembro. O importante do Natal é a gente lembrar que nesta data o Verbo se fez carne. Houve a encarnação do Verbo. É, de certa forma, a segunda data mais importante do cristianismo, porque a data mais importante é a Páscoa. A Páscoa é a data mais importante. Mas a encarnação do Verbo ocupa um lugar especial, porque foi o dia em que Deus se fez homem, assumiu todas as fraquezas humanas, excluindo-se o pecado, todas as fraquezas humanas ele assumiu. Enquanto ele esteve no útero materno, ele teve que ser alimentado, ele teve que ser cuidado.
depois que nasceu, precisou de todos os cuidados que um bebê precisa, as necessidades fisiológicas que ele fazia, Nossa Senhora ia lá e limpava, como toda mãe faz, o amamentou, o alimentou, o educou, porque ele veio de acordo com as regras humanas. Então, ele não nasceu e saiu andando. Ele andou na idade que as crianças costumam andar. Começou a falar na idade que as crianças costumam falar. Precisou passar por todo um processo que nós passamos, transpirando, tossindo, chorando, fazendo todas essas atividades fisiológicas que são inerentes ao nosso corpo. É uma coisa que muitas vezes a gente não costuma pensar. Às vezes eu fico pensando que é o maior enigma que o ser humano... Alguém na glória se rebaixou a esse ponto. E isso por quê? Porque era necessário que a gente fosse salvo. Salvo do quê? Salvo do pecado que a gente cometeu. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, e esse pecado deles, da desobediência, criou em nós a tendência ao pecado. A gente nasce com essa tendência ao pecado, é chamado pecado original. A gente tem a tendência de fazer o que é errado. Tanto a gente tem a tendência de fazer o que é errado, que se o pai deixar o filho solto por si mesmo, o que é que acontece quando ele cresce? A gente tem a tendência de fazer o que é a chamada tendência ao erro, é o chamado pecado original. Essa mácula feita contra Deus, essa ofensa feita contra Deus, só poderia ser reparada um ato de amor, de sacrifício do próprio Deus. E ele se fez homem para sofrer na cruz aquilo que as criaturas deveriam ter sofrido. Que aquilo na cruz foi um sacrifício. Não foi um sacrifício? O que é que o pessoal fazia até então? Levava uma ovelha, levava um pombo, levava uma rolinha, um pássaro qualquer, levava e sacrificava, fazia um holocausto, era o sacrifício, o cordeiro imolado. Esse cordeiro foi Jesus. Então veja o ato de amor. Alguém que não sente dor, Deus não sente dor, se fez homem, e nesse homem, e sendo homem, não sofreu uma dor qualquer, certo? Foi toda uma sorte de torturas. Andrew fez uma pregação aqui que ele falou da questão biológica, né? Do que levou Jesus a falecer, as chicotadas, aquela posição na cruz, que é uma posição terrível. Se ele estivesse na cruz sem estar pregado, já ia estar complicado ali. Porque a posição até mesmo bastante... antes, né? Assim, suar sangue, né? A agonia de suar sangue, a humilhação. Porque não foi só a dor física, não. Foi a humilhação. O pessoal cuspia, o pessoal tirava onda. Sendo o próprio tudo, né? Os soldados romanos chegaram, botaram uma cana aqui para seu cetro, botaram uma coroa de espinho, salve o rei dos judeus, e pegava a cana e batia na cabeça dele, e ria. A gente, na primeira ofensa que a gente recebe, a gente reage, né? Na primeira ofensa que a gente recebe, primeira ofensa, assim, não precisa muita coisa não. Aí imagine a situação do ser poderosíssimo, infinito, e fez tudo isso por amor. Eu não sei se é Santo Agostinho, é São Tomás de Aquino que diz que bastava uma gota de sangue, mas foi muito mais do que isso. Foi esse ato de amor. E tudo isso começou nesse dia, quando ele nasceu como ser humano, quando assumiu a natureza humana. Então esse é o mais importante do Natal. É como disse o Papa Paulo VI, São Paulo VI, né? O Natal é o encontro, o grande encontro, o histórico encontro, o decisivo encontro de Deus com a humanidade. Quem tem fé sabe disso e exulte. Os demais discutem e reflitam. Então o importante do Natal é isso. O importante do Natal não é a data. Essa apresentação da Escola da Fé foi só para mostrar que mesmo a data, mesmo esse detalhe da data, foi feito com critério, foi feito com estudo, foi feito com cuidado. Não foi simplesmente uma substituição de uma data pagã, como
os inimigos da igreja gostam de fazer parecer, porque é como eu disse no começo, tudo contra a igreja vale. Os meios de comunicação secular, tudo contra a igreja vale. Tudo aquilo que é para descredenciar o evangelho, eles falam. Tanto é que se um padre escorregar, esse crime, meu amigo, vai ser divulgado exaustivamente. E o que eles puderem fazer para dizer que esse erro pessoal do sacerdote em questão é um erro da igreja, eles vão fazer. Eles não vão fazer a separação não de que isso é um ato isolado e é um ato pessoal. Porque, por exemplo, a igreja é santa. Assis, como é que a igreja é santa? Os padres não são pecadores, o Papa não é pecador. Sim, todos nós que somos membros da igreja somos pecadores, mas os nossos pecados não são pecados da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo não peca. Então os meus pecados, os nossos pecados, os pecados do Papa, os pecados de todo o clero não são os pecados da igreja. Os pecados são nossos, os pecados são da nossa natureza humana. Mas como a igreja é o corpo de Cristo e Cristo incomoda, então ela vai ser sempre muito atacada, até mesmo nessa questão tão simples sobre a datação do Natal. Então que a gente tenha em mente de que não só a datação do Natal, tudo que a igreja comemora, não só o que ela comemora, mas o que ela prescreve, o que ela proclama, tem uma razão de ser, e essa razão de ser vem do alto, essa razão de ser vem do seu fundador, que é Cristo. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Possamos estender nossa mão sobre nosso irmão que palestrou nessa noite, pedindo a intercessão da nossa mãezinha mais uma vez, por toda a sua missão, por tudo que ele falou, todas as palestras que ele já deu, todas as que ele vai dar, e para que ele possa trazer cada vez mais pessoas, cada vez mais almas para a verdadeira igreja de Cristo, firmar os pés cada vez mais na verdadeira igreja de Cristo. Amém. Por isso pedimos a tua intercessão, mãezinha. Intercede por ele, por sua família, por seu apostolado, pela sua missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.